Olá, você começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, Canal 3 da NET. E vamos falar do Brasileirão na sua 30ª rodada. Vixe, 30ª rodada, na sua 3ª rodada. Olha, já estou indo, Ricardo Costa. Vamos falar da Copa do Brasil, Libertadores de América. Vamos falar aqui também da final entre Bauru e Flamengo. A final deu aí uma lógica nessa final. E do vôlei de Franca. E aqui comigo, logicamente, para comentar todos esses assuntos estão os nossos comentaristas. E eu começo com ele, Ricardo Costa. Um grande abraço. E qual o seu destaque para o programa de hoje, garoto? Olá, Gonzaga! Olá, amigos do Esporte Mágico! O meu destaque no programa de hoje é o Cruzeiro. O Cruzeiro que conseguiu uma vitória maiúscula no Monumental de Nunes, lotado, quase 60 mil pessoas, e foi o único visitante a vencer no jogo de ida pelas quartas de finais, Gonzaga, e deu um grande passo para chegar nas semifinais da Libertadores. Legal, muito bacana. E agora é ele, Marcelo de Oliveira. Marcelo, e o seu destaque para o programa de hoje, garoto? Olá, Gonzaga. Olá, amigos telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. O meu destaque é a final do NBB, Flamengo e Bauru. Flamengo vai ser campeão. E agora aqui eu apresento ele que teve aqui uma vez, tomou gosto, o Quinho, esse grande locutor, esse parceiraço, gosta muito de futebol. Muito obrigado mais uma vez por atender aqui o convite, Quinho, do Esporte Mágico. E o seu destaque, garoto? Bem, muito obrigado a vocês, mais uma vez, Gonzaga, Marcelo, Ricardo, um prazer estar aqui na Nova TV, no programa especial, já muito bem comentado aqui em Franca. Meu destaque fica por conta do Brasileirão ainda, alguns técnicos balançando ali, até Luxemburgo de Flamengo, Oswaldo de Oliveira de Palmeiras, não sei não o que pode acontecer, apenas na 3ª rodada, tem muita coisa pela frente ainda. Legal, muito bacana. Como você vê, tem muitos assuntos aqui. O Brasileirão 3ª rodada, treinador já trocando de clube, eu sendo mandado embora. E vamos agora de vôlei. O vôlei sub-19, na última sexta-feira, dia 22, recebeu o Pinheiro de São Paulo, a boa equipe do Pinheiros. E as meninas não foram muito felizes. Perdeu por 3 sets a 0 para o time da capital, mas é começo de trabalho. Eu acredito que essas meninas têm muito mais para jogar, porque o ano passado ficou entre as 4 melhores equipes de São Paulo, e acredito, sem dúvida nenhuma, quando as coisas começarem com mais treinamentos, vamos ver aí um voleibol de primeira. E solta a matéria aí que eu fiz na segunda-feira, a cobertura desse que foi Franca perdendo de 3 a 0 para o Pinheiros. Depois de perder o primeiro set, Franca também perde o segundo set para o Pinheiros, aqui num jogo complicadíssimo, aqui no ginásio do Champanhar. Vamos agora para o 3º set. Final de jogo no ginásio do Champanhar, Pinheiros vence Franca por 3 a 0 numa partida emocionante. O time de Franca não conseguiu encontrar o seu melhor voleibol. Agora é só rever o que aconteceu com essas meninas que jogam um grande vôlei e pensar na próxima partida. Eu falo com o Paulo, técnico do Pinheiros, essa boa vitória diante do Franca, aqui no ginásio do Champanhar. Paulo, fala desse grande resultado que você obteve hoje aqui nesta noite em Franca. Sem dúvida foi um resultado excelente. Franca é uma equipe difícil de se jogar. Desde o ano passado eles disputavam o torneio infanto, dava trabalho, ganhava de clube grande, e esse ano a gente não esperava nada diferente.
mas o fato da gente conhecer a equipe deles e estar acostumado a jogar contra eles nos favoreceu. Nos favoreceu no sentido de a gente teve que preparar melhor, porque a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Graças a Deus foi tudo bem. Legal, muito bacana. O time não oscilou durante a partida, fez 3 sets maravilhosos. Você entende dessa forma, Paulo? Entendo que sim. Eu acho que foi cumprido taticamente tudo que foi pedido e a gente não deu oportunidade para a equipe de Franca jogar. Se der oportunidade, a gente sabe que é uma equipe muito forte e que vai chegar aí para as finais do Campeonato Juvenil. Eu falo aqui com a atacante Raquel do time do Pinheiros, convocada para a seleção, né, Raquel? E hoje, né, diante dessa vitória diante do Franca por 3-0, fala desse jogo, Raquel. Então, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né, porque é aqui na casa delas e elas têm, além de ser um time muito guerreiro, elas têm uma torcida muito forte, que se a gente deixar levar aí, deixar elas jogarem, ia ser um jogo mais complicado. Então a gente conseguiu controlar bastante o jogo, nosso jogo fluiu e graças a Deus a gente conseguiu a vitória aí. Eu falo aqui com o técnico Paulo Silveira do time de Franca. Paulo, não foi uma noite feliz das meninas, perdeu por 7-0, mas tem que reconhecer que o time do Pinheiro também fez uma grande partida, não é verdade? Foi bem superior desde o começo do jogo, uma levantadora muito boa, né? Ela fez a diferença para o time do Pinheiros. Pinheiros sacou melhor que a gente. E início de temporada é assim mesmo, até ajustar, o nosso time não bloqueou. Não tem como você jogar com uma equipe contra o Pinheiros e não conseguir bloquear, e não tem como jogar, né? Nós não tivemos uma apresentação nem boa nem ruim, é o que vinha treinando. A gente está início de campeonato. Tem que continuar trabalhando, pegar agora, depois desse jogo, vai dar um norte no que nós temos que fazer e trabalhar. É claro que um time é um conjunto, são todas as jogadoras, mas um atacante como a Lívia, num jogo desse, posso dizer que faz muita falta uma jogadora desse nível? Todas fazem, né? Quer dizer, a gente está aí, realmente faz bastante. Ela foi uma jogadora importante o ano passado, mas eu acho que a gente conseguiu colocar uma no lugar, que foi a Monique, ela não jogou tão mal. Ela jogou mal só os 2 primeiros sets, no terceiro set ela já encontrou o jogo, que está substituindo a Lívia nesse momento. Eu acredito que a equipe tem tudo para evoluir e prosseguir nesse Campeonato Paulista, fazendo uma campanha boa, tenho certeza disso. Eu falo com a atacante Pamela, infelizmente, né, numa derrota para o time do Pinheiros, mas eu falei com o Paulo agora há pouco, um time muito bem também, um time tecnicamente, jogadoras qualificadas, como é o time de Franca. Mas no esporte, assim, um dia as coisas não acontecem. Fala desse jogo, por gentileza. Olha, no torneio início a gente jogou com eles primeiro set, a gente jogou bem, foi pau a pau. A gente estava confiante, mas eles foram superiores realmente. A gente teve um ótimo treino durante a semana, mas a gente não conseguiu colocar em quadra aquilo que a gente treinou ontem, por exemplo. Eles foram melhor, foram superiores no saque, no ataque, no bloqueio. A gente tem muito treino ainda pela frente, o campeonato só está começando. Tem muita bola para rolar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Pamela, nós que acompanhamos esse time ano passado, sabe que tem muito mais voleibol para apresentar. E o começo de temporada, claro, é o primeiro jogo, mas dá para criar uma expectativa que esse time pode render mais no decorrer dessa competição, Pamela? Com certeza, a gente sabe que o nosso time, se a gente quiser jogar, a gente joga, se a gente quiser, a gente ganha de qualquer um. Mas não pode ter o tanto de erro que teve, nem em treino a gente tem esses erros. Então acho que juntou nervosismo, estreia e tudo mais. Fim do segundo set aqui no Champanhar, Franca perde por 2-0 e estou ao lado da Lívia. Sofrendo pouco, né, Lívia? Diante dessa derrota, diante da boa equipe do Pinheiros, não é verdade? Com certeza, mas tem que colocar na cabeça que é só o primeiro jogo, então o time ainda está entrando no ritmo, mas vai dar certo sim. É verdade. Lívia, rapidinho, a sua situação, você teve uma contusão no joelho, passou por uma cirurgia, rapidinho para nós, fala dessa situação, porque com certeza sofrendo e naquela vontade, não é verdade? De recuperar logo para defender, para ajudar as colegas, não é verdade, Lívia? Com certeza, eu fiz cirurgia semana passada e agora só 6 meses, só não, né? 6 meses de reabilitação para voltar correndo para jogar. Eu falo aqui com a Fabi, supervisora do time de Franca. Fabi, infelizmente não foi uma noite legal para as meninas, nós sabemos que tem muito mais a apresentar. Fala dessa partida, por gentileza. Não, é um time muito forte, né, da capital, levantadora muito boa, já jogou Superliga e o nosso time está se entrosando ainda com as meninas novas que chegaram, falta muito treino ainda, nós nem treinamos bloqueio, mas estamos no caminho. Vamos aí, o time é novo, né, vamos ver o que vai acontecer. Gonzaga de Oliveira para o Esporte Mágico.
Legal, muito bacana. A gente viu aí, né, as meninas que perdeu para o Pinheiro, e vamos agora de basquete. Basquete que deu uma lógica aí. O Bauru, a boa equipe do Bauru, do técnico Guerrinha, pega o Flamengo do José Neto. Duas das melhores, para não dizer as duas, né, melhores equipes de basquete do Brasil. E acredito que vai ser uma disputa aí numa melhor de 3. O Bauru, por não ter um estádio, um ginásio não aí com a capacidade muito pequena, vai mandar os seus jogos em Brasília. Marília, Gonzaga. Ixi, eu tô aqui hoje, desculpa aí, Gonzaga também. Marília, trocando Marília por Brasília. Vai mandar em Marília. E a primeira partida vai acontecer no Rio de Janeiro, e a segunda e a terceira, caso houver necessidade, será disputado num ginásio, capacidade para 7.000 pessoas em Marília. E eu começo com o Marcelo de Oliveira. Marcelo, deu a lógica aí, Bauru e Flamengo? Deu a lógica, era o que se esperava, mas eu achei que o Bauru deu uma balançada contra a equipe do Mogi, que no meu ver deixou de classificar em casa. Quando ganhou a segunda partida em casa, a terceira poderia matar o jogo ali, teve prorrogação e tudo mais, teve uma chance maravilhosa na mão e mandou o último jogo em Bauru. Foi aonde o Chamel não jogou nada, o time do Bauru, do Mogi, tremeu na base. Por isso temos a final contra o Flamengo. Eu acho que o Flamengo está mais embalado, atropelou o time do Pinheiro, do Limeira, e eu acredito mais no Flamengo contra o Bauru, Gonzaga. Quinho, não sei se você acompanhou todas essas partidas, o confronto entre Mogi das Cruzes e Bauru foi disputado ali no quinto jogo. Mogi perdeu uma chance de ouro de ter matado a decisão na quarta partida e foi para a prorrogação. Aconteceu a quinta partida e o Bauru passou. E esse time do Bauru, como o Marcelo acabou de dizer aí, dá para medir força de igual para igual contra o Flamengo? Dá. Eu acompanho muito o NBB desde a primeira edição, além da NBA também, que eu sou um fã número 1. Dá sim, o Bauru, apesar de eu até agora há pouco tempo, estava no programa de rádio, a qual faço parte há um bom tempo, estava comentando que essa injustiça de não jogar em casa, né? Se bem que os clubes assinaram, Gonzaga, o termo de capacidade se chegasse até a final. Então o Bauru sabia disso. Então toda a campanha de Bauru, né, invicta e fantástica, com apenas 2 derrotas em 28 jogos, para mim foi pro ralo, porque vai jogar 100 km em Marília e com torcida do Flamengo em cima, porque a gente sabe que o Flamengo tem todo o país. Mas eu vejo condições, ao contrário do Marcelo, do Bauru levar esse título. Pode até perder no Rio de Janeiro, na Arena, mas eu acredito que o 2-1 para o Bauru teria de bom tamanho e fecharia com chave de ouro a essa nova era do basquetebol da cidade de Bauru. Legal. Ricardo, rapidinho, para fechar esse bloco, tem favorito, Flamengo e Bauru? Não, Gonzaga, eu acho que o equilíbrio é muito grande. Se fosse um jogo apenas, talvez o Flamengo tivesse um degrauzinho acima, mas são 3 jogos, tudo pode acontecer. Bauru tem um ótimo time. Legal, olha, vamos ao intervalo e no próximo bloco, Fórmula 1, Copa do Brasil, não saiam daí. HI Indústria de Etiquetas S.A. Fundada em Pomerode, Santa Catarina, vem desenvolvendo parcerias com clientes dos setores de vestuário, calçado, cama, mesa e banho. HI Etiquetas é a empresa mais atualizada com maquinário de ponta. É a segunda maior fabricante de etiqueta tecida no mercado nacional, com uma capacidade de 1 bilhão de etiquetas anual. HI Etiquetas tem o orgulho de ser uma empresa não poluente, possuindo o certificado europeu, o Ecotex. HI Etiquetas, sua marca, mais do que detalhe. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz.
Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte. A melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Um supermercado com preços baixos e atendimento especial. Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de Fórmula 1, GP de Mônaco. E deu Mercedes para variar, só que dessa vez Nico Rosberg levou a melhor. Hamilton deu uma bobeira ali, um cálculo meio errado da equipe Mercedes e Nico Rosberg ganhou. Vettel foi o segundo, Vettel da Ferrari o segundo e Hamilton ficou em terceira. A disputa ali entre os dois é de 10 pontos. Felipe Nasr da Sauber ficou em nono, nosso brasileiro, e Felipe Massa em 15º. E o Nico Rosberg alcançou um recorde ali, que pilotos como Alain Prost, Ayrton Senna conseguiu 3 vitórias seguidas, né, em Mônaco. De qualquer forma, está aí a Mercedes sobrando na Fórmula 1. E vamos agora falar de Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que é um torneio muito interessante, um torneio charmoso, dá oportunidades para equipes pequenas brilhar e, né, se você se organizar, de repente pode surpreender, que é o caso aqui. O Ituano venceu a equipe do Goiás por 2-0 e o Sport venceu o Santos por 2-1, e esses são jogos da terceira fase, e o Figueirense empatou com o Botafogo em 2-2. Eu começo perguntando, Ricardo Costa, Figueirense 2 e Botafogo 2. Fala desse jogo, por favor. Gonzaga, o Botafogo saiu atrás, o Figueirense fez 2-0, inclusive com um gol bizarro, absurdo, o gol contra do zagueiro do Botafogo, né? Foi tentar espanar a bola, dois deram o carrinho, um chutou a bola no outro e acabou encobrindo o goleiro. Mas o Botafogo no segundo tempo melhorou um pouquinho, conseguiu chegar ao empate no finalzinho da partida, Gonzaga. O Quinho, o Ituano foi campeão paulista em 2014. Esse ano não fez um bom campeonato paulista, não. A pequena equipe de Itu, que tem lá como seu presidente o Juninho, que jogou, grande jogador, jogou no São Paulo, jogou na Inglaterra. E essa Copa do Brasil, por esse motivo, entre outros, o Goiás, que é líder, me parece líder do Campeonato Brasileiro. Esses 2-0 aí foi um resultado muito bom. A segunda partida vai acontecer no Serra Dourada. Por gentileza, comenta esse jogo aí, Kim. Eu acho que a Copa do Brasil é um campeonato fantástico. O Ituano, como outras equipes que conquistaram também, não sei se o Marcelo vai concordar comigo não, mas já tivemos Brasiliense e Corinthians na final, Santo André campeão Juventude, Jundiaí. Então é um campeonato fantástico. Eu sou fã número 1 pelo mata-mata, apesar de não concordar muito da Libertadores, os que estão desclassificados entrarem na Copa do Brasil, mas eu vejo uma grande chance, principalmente daqueles que jogarão o segundo jogo em casa, tipo Asa e Palmeiras. O segundo é em Alagoas, então há uma chance, pequena, mas há uma chance real. Então pode dar uma surpresa. O Ituano, por que não, pode ser uma das surpresas entre a quarta de final e quem sabe até a semifinal de campeonato da Copa do Brasil. O Marcelo Santos foi até a Ilha do Retiro, perdeu de 2-1 para o Sport, um jogo que, vamos dizer assim, deu mole o time do Santos, porque 2-1, um resultado, como você fez um gol fora de casa, foi o caso do Santos, Lucas Lima, fica aí menos complicado. Mas fala desse jogo, por favor. Para o Santos esse jogo não foi um desastre total, né? Porque o Santos jogou bem. O Santos, para mim, hoje no Brasil é a equipe mais instável que está tendo. Joga uma partida bem, enquanto o Cruzeiro jogou bem, depois jogou uma partida péssima contra o time do Chapecoense. E contra o Sport, acho que o Santos até jogou bem, mas o Santos está perdendo gol demais. Eu acho que o Santos devia ter esperado um pouco mais para renovar o contrato do Ricardo Oliveira.
Ricardo Oliveira renovou o contrato, parou de jogar bola. O Robinho também, enquanto não define se vai pro Flamengo ou não, o homem não joga mais aquela bola que ele jogava no Campeonato Paulista. Então, eu acho que não foi um desastre. Se fosse 2-0 teria sido muito pior, mas dá pro Santos reverter totalmente essa diferença de um gol. A gente já volta daqui a pouco, mas em Copa do Brasil. No campeonato inglês, a gente já falou que o Chelsea é o campeão, o Chelsea do José Mourinho. O José Mourinho nasceu para treinar o Chelsea. E o G4 ficou definido agora com o Manchester City, com o Arsenal e o Manchester United, que ficou ano passado fora do G4 e não disputou a Champions League, que é um desastre, porque é um time que tradicionalmente não fica fora dessa competição. E na Itália, a Juventus, que está na final, Ricardo, Kim e Marcelo, da Champions League, foi a campeã, sobrando a equipe da Juve e formando o G4. Lá está a Roma, a Lazio e o Napoli. Meu Deus do céu, Ricardo, rapidinho, a gente pode ficar à vontade para falar. E o Milan, 11º colocado. Que saudade daquele Milan da década de 80, é para não dizer até um pouco mais recente, onde tinha, da década de 80, que tinha Rijkaard, tinha Gullit, Marco Van Basten, mas agora no começo, nesse milênio, Ricardo, Marcelo e Quinho, o Milan, que tinha ali o Dida, tinha o Aldair, que tinha ali o Maldini, né, o Nesta, o Cafu, tinha Gattuso, tinha Seedorf, Ronaldo, e esse Milan, Ricardo, 11º esse ano. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Gonzaga, não somente o Milan, eu vou além. A outra forte equipe de Milão, a Internazionale, também fora da Liga dos Campeões. É um fato curioso. A última vez que uma equipe de Milan ou Internazionale, ficou fora de qualquer competição europeia foi em 1957. No segundo ano que aconteceu a Copa dos Campeões, que começou em 1956. Desde então, no mínimo uma das duas disputava alguma competição europeia. Dessa vez, nem Liga dos Campeões e nem a Liga Europa. As duas equipes fora. O Milan, como você disse, que por sinal também é o último bicampeão da Copa dos Campeões em 89 e 90, com esse timaço que você disse, baseado ali no trio holandês, Rijkaard, Gullit e Van Basten. Tinha também o Carlo Ancelotti, tinha Baresi, Maldini, um timaço. Foi o último que conseguiu ser bicampeão. Desde então, no máximo, uma equipe uma vez campeã. E por sinal, o Carlo Ancelotti, que foi técnico campeão ano passado pelo Real Madrid, já deu adeus, Gonzaga. O nível de exigência é tão alto que ele foi campeão ano passado, semifinalista da Liga dos Campeões esse ano, foi demitido porque não conseguiu chegar nem na final. É mole? É, legal. O Quinho, a Juventus, que vai fazer a final com o time do Barcelona, a gente vai falar isso nos próximos programas, a final acontece dia 6 de junho, a Juventus está rindo à toa, né? Porque o Milan nessa situação, o Internazionale também, né, deixando a Roma, o time da Juventus, que tem o grande goleiro Buffon, a gente fala isso, tem um time muito bem armado, muito bem definido. E o futebol, ele é muito dinâmico, você precisa se organizar, se planejar, e mesmo quando você faz as coisas bem certas, bem feitas, às vezes o resultado dentro de campo ainda não acontece, mas nós estamos falando de Europa. Dá uma palhinha dessa Juventus, o que está acontecendo com esse time que é campeã, né, italiana e está na final da Champions? Eu sou fã número 1 da cidade de Turim, eu adoro a Juventus, eu tenho agasalho da Juventus, eu tenho camiseta polo da Juventus. Legal. Eu tenho do Juventus lá da Rua Javari. Da Javari. Legal. Mas eu prefiro esse daqui que tá na Onde o Gil tava, né, disputando contra a Francana. O moleque travesso. O moleque travesso. E a Juventus não é o moleque travesso da Europa. Ela tem um trabalho de respeito há muitos anos na Itália, como o Lyon teve na França, uma hegemonia muito grande. Mas eu vou destacar, além da Juventus também, que eu vejo até com uma chance real por ser um jogo único com o Barcelona, jogo único, não tem a volta, não tem a ida, né? Berlim é uma casa neutra. Mataram ou morrer, né, Marquinhos? Vai dar tantos italianos e tantos barcelonistas também. Meio a meio ingressos. Mas, Gonzaga, para finalizar, eu vou puxar um pouco também para a Itália a ascensão dos mortos, né? Napoli, Sampdoria, a Lazio, a Roma. Então isso abafa um pouco os outros dois grandes que o Ricardo falou, que foi o Milan e também o Internazionale de Milão. É legal, você falou muito bem. Futebol, tem muitas coisas no futebol, tem algumas particularidades que é preciso você ficar bem atento, né? O Napoli, que está aqui fechando esse G4, o Napoli, que na década de 80
contratou nada mais do que Maradona e Careca. A gente fala do Maradona, que ele realmente comandou aquele time, mas o Careca, Marcelo, Ricardo, Quinho, era um dos maiores atacantes do mundo. Então, Marcelo, eu te pergunto, às vezes você também tem que acertar, se planejar e fazer as coisas, né? Ter o olho clínico, o que é de melhor para uma equipe, como no caso é o Napoli, né? Para poder figurar entre os grandes. Mas falando dessa Juventus, Marcelo, o que você acredita a essa boa fase a equipe de Turim? Eu vou ser bem sincero no meu modo de pensar aqui. Eu acho que tem duas cabeças ali que comandam aquele time, que é o Buffon e o Pirlo. São dois caras experientes, de seleção italiana, com Copa do Mundo nas costas, ganhando Copa do Mundo. Então isso aí eles passam para os jovens ali, que são quem nada mais nada menos que o africano lá, poxa, o nome dele lá? Pogba, mas a origem dele é africana. Sim. Pogba, menino novo ali, tá com os caras ali orientando, o Pogba tá arrebentando, tá fazendo a diferença no time. Também, né? O Tevez, mas o Pogba, hoje ele faz a diferença muito mais que o Tevez. O Tevez é um corredor ali, mas o Pogba é um menino jovem, novo. E o Tevez fez, eu acho que, na minha opinião, já ouvi outros comentários da mesma situação, que o Tevez talvez faça a sua melhor temporada na Europa. Ele tá na Europa desde 2006. Nenhuma. Então eu vejo assim, esses dois caras aí fazendo a diferença no time. E acontece assim, em muitos times que a gente vê, que tem um elenco bom e tá no momento bom e pega credibilidade, o jogador fica com vontade, fica com confiança. E eu vou falar uma coisa, hein, gente, eu não sei se vai ser campeão, mas o Barcelona arrumou pra cabeça com o time da Juve. Legal, muito bacana. Olha, gente, tá vendo, o assunto tá gostoso, vamos ao intervalinho e no próximo bloco, Libertadores de América, não saiam daí. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte. A melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte. A arte em etiquetas e transfers. Um supermercado com preços baixos e atendimento especial. Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. HI Indústria de Etiquetas S.A. Fundada em Pomerode, Santa Catarina, vem desenvolvendo parcerias com clientes dos setores de vestuário, calçado, cama, mesa e banho. HI Etiquetas é a empresa mais atualizada com maquinário de ponta. É a segunda maior fabricante de etiqueta tecida no mercado nacional, com uma capacidade de 1 bilhão de etiquetas anual. HI Etiquetas tem o orgulho de ser uma empresa não poluente, possuindo o certificado europeu, o Ecotex. HI Etiquetas, sua marca, mais do que detalhe. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve, social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br. Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve, qualidade e conforto para os seus pés. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de Libertadores de América. Que os 4 confrontos que aconteceram na última semana, o River perdeu na Argentina para o Cruzeiro por 1-0. O Guarani do Paraguai, que é o carrasco do Corinthians, foi o carrasco do Corinthians, venceu o Racing da Argentina por 1-0. O Emelec venceu o Tigres que foi o último invicto, caiu o último invicto da Libertadores. E o Internacional perdeu para o Santa Fé da Colômbia. E eu começo falando
desse jogo, Ricardo Costa, eu te chamo. O time do Cruzeiro foi no Monumental de Nunes, calou o Monumental. E o River que, né, eliminou o Boca com todas aquelas situações que aconteceu, daquele, né, de atirar aquele spray lá, enfim, aquele imbróglio todo, o Boca está fora e o River não conseguiu segurar o Cruzeiro no jogo de ida. Fala desse 1-0 para o Cruzeiro lá na Argentina, Ricardo Costa. Gonzaga, vitória maiúscula do Cruzeiro. O Cruzeiro se mostrou uma equipe extremamente madura, consciente do que queria e precisava fazer naquela ocasião. Jogou um primeiro tempo ali medindo o risco calculado. No segundo tempo, o Marcelo Oliveira botou o dedo na ferida e foi fundamental. Ele fez 2 substituições que foi fundamental para a vitória do Cruzeiro, a meu ver. Ele primeiro tirou o Arrascaeta, que estava mal no jogo. Botou o Gabriel Xavier, que por acaso vem entrando muito bem nas partidas. Ele participou do lance do gol e quase fez um outro gol, onde o zagueiro do River tirou de cima da linha. Numa outra mexida do Marcelo Oliveira, foi a entrada do Charles. No primeiro momento eu até fiquei por entender, falei, pô, ele tá recuando. Não, ele deu um suporte melhor para o sistema defensivo para não correr risco e ao mesmo tempo ele buscou mais o gol, buscou a vitória. Ele não se contentou, não se acovardou com o empate. Isso que eu acho que foi fundamental. O Cruzeiro que chega para esse jogo de volta com grande chance de chegar às semifinais da Libertadores, com uma excepcional campanha. Em 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. O Cruzeiro fez 10 gols, é econômico nos gols, mas em compensação sofreu apenas 4 gols em 9 partidas, sendo em 2 jogos apenas. Tomou 3 do Huracan quando perdeu de 3-1 na Argentina e o gol contra o São Paulo no Morumbi. O resto, então, dificilmente ele toma gol e nenhum gol em casa sofrido, Gonzaga. Legal, muito bacana. Olha, o Guarani do Paraguai, depois que eliminou o Corinthians, carrasco do Corinthians, ninguém acreditava, porque de qualquer forma, com todo respeito ao futebol do Paraguai, a gente vê ali o Libertad, o Nacional, mas o Guarani, cá entre nós, não era time para fazer essa proeza, mas venceu o Racing por 1-0. Marcelo, esse Guarani tem bola para chegar mais longe na Libertadores? Eu vou ser bem sincero, rapaz, 1-0 só. Você entendeu? Eu acho que o Racing é muito superior ao Guarani, como o Corinthians também era, né? Mas o Corinthians levou 2 gols. 1 gol só apenas, está totalmente aberto. Eles vão jogar todo fechadinho lá, mas eu acredito que o Racing não vai fazer a mesma coisa que o Corinthians não. O Racing vai atropelar o Guarani. Legal, tá aí a opinião do Marcelo. O Kim, o Internacional, a boa equipe do Internacional, do técnico Diego Aguirre, tem lá D'Alessandro, tem Hever. O time do Inter é um dos melhores times do futebol brasileiro. O Inter foi até a Colômbia e conseguiu até os 46 segurar o 0-0, onde tomou o gol. Mas fala, por favor, desse Internacional. 1-0, né? Não é aquela situação tão complicada, mas trouxesse o empatinho de lá, era muito bom, não é verdade? Verdade, eu acompanhei esse jogo, foi uma pena para os colorados tomar esse gol. Mas eu vejo o time da Colômbia, um time muito bem armado, fez uma campanha muito boa na fase de classificação na Libertadores, e esse jogo em específico teve alguma dificuldade para finalizar o Internacional, muito pelo contrário, ele foi abafado pelo ataque do time colombiano e não sei, eu tenho minhas dúvidas se consegue reverter, até porque não fez o gol fora de casa. Eu acho que esse campeonato, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, tem isso. Não fez um gol fora de casa, já é um passo para trás. Isso aí o Corinthians pagou por isso e outras grandes equipes também que saíram fora pagaram por isso. Mesmo sendo só um gol, né, Kim? Mesmo só um gol. Porque se tomar um gol, depois tem que fazer 3. Mas eu vejo o seguinte, pelo que foi o jogo, eu acho que ficou até barato. Foram 2 bolas na trave, o goleiro do Inter fez belas defesas. O Inter claramente teve apenas uma chance de gol, que foi com o Nilmar, que foi tentar encobrir o goleiro. Mas do contrário, na minha opinião, ficou barato o placar de 1-0. Os jogadores eles estão bem confiantes, porque as entrevistas que nós vimos aí, eles estão... Não, totalmente reversível o placar. Esse lance também, Gonzaga, de não fazer um gol fora na partida de ida, não sei se o Marcelo dá a concordar, Ricardo. Sim. Tem um peso muito grande na volta, porque um gol que o Guarani faça no Racing da Argentina, fazer 3. O Racing tem que fazer 3, isso aí a casa cai. Esse resultado de 1-0, a maioria dos técnicos adoram ganhar de 1-0, é lógico, se ganhar de 2, 3, melhor. 1-0 fora de casa, muito melhor do que você ganhar, ou melhor, em casa, você ganha de 1-0 e você vai jogar fora, como você bem disse agora, você faz um gol,
Fica aí tranquilo. complica, você pode levar 2. Então, eu gosto demais dessa situação, porque o time já começa a competição, eu vou jogar em casa, eu tenho que fazer o resultado. E quem vai jogar fora, obrigatoriamente, e dá para entender sim, você pode ter várias interpretações. O time tem que pensar o seguinte, eu fazendo gol fora de casa, é uma situação muito boa. Será que os treinadores, a maioria, Ricardo, atentam a essa situação? De verdade? Olha, Gonzaga, eu acho que o medo de perder o emprego, infelizmente, a mentalidade dos caras não entra muito nisso, não. Eles preferem o empatinho, não perdi. Sei lá. Infelizmente, a realidade é essa. Diferentemente, como eu disse agora há pouco, do Cruzeiro, que foi lá, sim, tentando o gol. Se resguardando, com uma certa cautela, mas, ao mesmo tempo, buscando o gol até o final da partida. O gol foi aos 36 do segundo tempo. Mas, em geral, os técnicos, eles ficam meio... Eu acho que eles preferem não perder para garantir o emprego, Gonzaga. Olha, o Cruzeiro fez um resultado fantástico, 1-0 fora. Eu pergunto para os três, né? Rapidinho, uma pergunta simples. Nessa fase, uma vitória brasileira, que foi a do Cruzeiro diante do River na Argentina, e a derrota do Inter. Tá de bom tamanho? Pro Inter, como eu acabei de dizer... O futebol brasileiro, uma vitória e uma derrota. Tá ótimo. Não, tá ótimo, mas considerando lá o começo da Libertadores, a gente esperava que chegasse pelo menos 3 equipes nas semifinais, né? Essa tá a tradição, né, da Libertadores, né? 2013, 2012, 2011, 2010 tá assim. Agora, nós temos que ver também que 2 times argentinos grandes estão se queimando, né? Que foi o caso do Boca e River, e o Cruzeiro já ganhou. 2 de São Paulo, 2 de São Paulo, que é o São Paulo e Corinthians. Que era o chamado Grupo da Morte. Como eu disse a semana passada, o Grupo da Morte morreu todo mundo. Então, Gonzaga, Marcelo, eu vejo a Libertadores um campeonato que está em aberto aí. Bom resultado para o Brasil? Eu acho que seria melhor, estou com o Ricardo, se fosse uns 3 aí na semifinal. Hoje dá para pensar da seguinte forma, ganhar uma Libertadores é muito difícil porque o equilíbrio é muito grande. Eu ainda entendo que as equipes brasileiras, todas que vão para a Libertadores, entram como favoritas, não é aquele favoritismo. No começo da competição, eu particularmente tinha o Corinthians e o Boca da Argentina. As duas ficaram para trás. Dá para pensar assim? Não tem nenhum time que você olha assim e fala, esse é o franco favorito. Esse equilíbrio de fato existe mesmo? De igual para igual, com principalmente as 4 equipes que estão nessa fase? Bom, se for começar a contar a partir dessa fase agora, os 2 times brasileiros vão jogar em casa. Para mim, na minha opinião, os 2 times brasileiros são superiores a todos os outros times. Mas assim, como é Libertadores, é catimba. Por que o Corinthians... Muitos fatores extra-campo. Muitos fatores extra-campo. Se o Corinthians está tranquilo ali, mesmo que não fizesse um gol no primeiro tempo, cabeça fria, podia fazer... Faz um golzinho naquele Guarani, poderia fazer mais. Então isso vai ter que ter agora a partir desse momento. Porque Libertadores é um pega para capar. Então eu acredito muito nesses 2 times que estão com 2 treinadores muito bons, um elenco muito forte. Os favoritos do Marcelo, para ser campeão da Libertadores hoje, que é muito difícil, não deixa de ser difícil, é muito difícil, são os 2 times brasileiros. Para fechar, Ricardo, tudo bem, pode concluir. Eu já aproveito os 2 favoritos para você dessa fase. Olha, Gonzaga, infelizmente, essa situação que o Marcelo acabou de dizer, não é possível uma final de Cruzeiro e Inter. O cruzamento, o regulamento da Libertadores não permite. Se os 2 passarem, eles já vão se enfrentar na final. Com isso, teoricamente, hoje, para mim, são as 2 melhores equipes dentre essas 8, são Cruzeiro e Inter, mas as 2 não podem chegar à decisão. Então, eu concordo que o Racing talvez seja um possível finalista contra um desses 2 brasileiros. Kim, para você? Eu também, estou com o Ricardo e eu vou além mais. Nós temos que respeitar um pouco o futebol colombiano, né? O time de Santa Fé é um time muito bem... Ele deu um volume de jogo contra o Internacional que poderia ter ficado 3-0, 2-0. Então foi um bom resultado, apesar de ter tomado o gol aos 49 do segundo tempo, o Colorado sim. Eu vou aproveitar falar aqui porque tem um amigo meu aí que tá preocupado com o Inter dele aqui. O Marquinhos tá te passando medo, não vai nessa não. O Inter vai sapecar uns 3 no Santa Fé, viu Leozão? Leozão lá, o pivô do Franca lá. Marquinhos tá te passando medo, fica tranquilo. Santa Fé não vai ser páreo pro Inter não, Marquinhos. Legal, gente, muito bacana, tá vendo? O assunto bacana é Libertadores. Olha, vamos ao intervalo e no próximo bloco tudo sobre a 3ª rodada do Brasileirão. Não saiam daí. Um supermercado com preços baixos e atendimento especial. Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar.
Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. HI Indústria de Etiquetas S.A. Fundada em Pomerode, Santa Catarina, vem desenvolvendo parcerias com clientes dos setores de vestuário, calçado, cama, mesa e banho. HI Etiquetas é a empresa mais atualizada com maquinário de ponta. É a segunda maior fabricante de etiqueta tecida no mercado nacional, com uma capacidade de 1 bilhão de etiquetas anual. HI Etiquetas tem o orgulho de ser uma empresa não poluente, possuindo o certificado europeu, o Ecotex. HI Etiquetas, sua marca, mais do que detalhe. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte. A melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de Brasileirão, na sua terceira rodada. E eis os jogos do último final de semana, 22 e 23 e 24 de maio. Jogos do sábado. São Paulo 3, Joinville 0, Vasco 1, Internacional 1, Grêmio 1, Figueirense 0, Palmeiras 0, Goiás 1, Fluminense 0, Corinthians 0, Avaí 2, Flamengo 1, Chapecoense 1, Santos 0, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1, Ponte Preta 1, Sport 1, Coritiba 0. E eis a classificação após a terceira rodada. Primeiro, Sport com 7 pontos. Segundo, Goiás com 7 pontos. Terceiro, Corinthians com 7 pontos. Quarto, São Paulo com 6. Quinto, Atlético Paranaense com 6. Sexto, Chapecoense com 6. Sétimo, Ponte Preta com 5. Oitavo, Atlético Mineiro com 4. Nono, Avaí com 4. Décimo, Santos com 4. Virando a tabela. 11º, Grêmio com 4 pontos. 12º, Fluminense com 4. 13º, Internacional com 4. 14º, Coritiba com 3. 15º, Vasco com 3. 16º, Palmeiras com 2. Aí vem a zona de rebaixamento. 17º, Flamengo com 1 ponto. 18º, Cruzeiro com 1. 19º, Figueirense com 1 ponto. E na lanterna, em 20º, Joinville com 1 ponto. Tá aí o Brasileirão. As coisas já começam a apertar para algumas equipes. E vamos falar aqui no jogo: São Paulo 3, Joinville 0. Ricardo, eu começo com você. O São Paulo ganhou a primeira partida, perdeu para a Ponte em Campinas e pegou o Joinville num jogo bem movimentado, onde os jogadores de frente, principalmente Luiz Fabiano, Pato, o Michel Bastos, os jogadores realmente parece que queriam o jogo. Fala desse jogo onde o São Paulo venceu a pequena equipe do Joinville por 3-0. Gonzaga, o São Paulo entrou em campo. O pré-jogo não foi nada legal, não. A torcida vaiando, já recebeu o São Paulo no Morumbi com muitas críticas. Clima pesado. Pegou pesado. Veio o começo do jogo, o São Paulo foi pro abafa, fez 1-0.
depois parece que deu uma relaxada. Luiz Fabiano sumido do jogo, o Ganso sumido do jogo. Até que, no intervalo, saiu o Luiz Fabiano e entrou o Pato. O Pato deu outra vida ao time do São Paulo. Deu passe para um gol do Michel Bastos, fez um gol, deu outra cara, foi talvez um dos melhores jogadores dessa rodada do Brasileiro e fez a diferença nessa partida, Gonzaga. Legal, muito bacana. E vamos falar agora de Vasco e o Internacional. O Vasco que nem na Copa do Brasil, nem no Brasileiro, não perde, mas não ganha de ninguém. O jogo ficou em 1-1. E o time de Dorival, um time muito bem armado, com o Internacional com o time reserva. E Kim, eu pergunto para você, o Inter com o time reserva conseguiu um empate em São Januário. Por gentileza, fala desse jogo. O interessante desse jogo, participo no bolão aí virtual e eu coloquei 0-0, até porque o Vasco não sabia o que era gol até a terceira rodada. Foi fazer o gol agora. Mas o Inter... Gol do Lucas. Gol do Lucas. O Inter, que... No momento, o Campeonato Brasileiro está em segundo plano devido à Libertadores da América. Ele vai para um jogo, Ricardo, desencanado. Né? Ele vai para um jogo fora ou dentro desencanado. Já o Vasco da Gama, que teve o Dorival sondado ali pelo Grêmio, se manteve como um plantel interessante, porém não atuante no ataque. E o empate em casa, Gonzaga, no Brasileiro é um péssimo resultado. Eu também concordo com você. Principalmente tem que ser analisado, principalmente como você empata. O Marcelo, o Palmeiras que jogou contra a equipe do Goiás em casa, a sua terceira partida. Olha, o Palmeiras, 40 mil pessoas na Allianz Parque, a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique, e o Palmeiras não conseguiu passar a boa equipe do Goiás. É uma situação meio complicada porque, repito, o torcedor do Palmeiras está comprando a ideia, gostam muito de ver jogos do Palmeiras nesse campo. Fala dessa derrota do Verdão, Marcelo. Se empatar em casa é um péssimo negócio, Marquinhos. Vamos perder então, hein? Palmeirense, vou te falar uma coisa. Gol contra do Vitor Hugo. De novo, gente, não tem bolinha de cristal não. O que eu falei no começo do ano? Oswaldo Oliveira não é treinador pro Palmeiras. Não serve, não é perfil do Palmeiras. Fazendo pega-pega em treino. Calma, gente. A torcida, gente, aumentou o que eu falei. Vou repetir de novo. A torcida está comparecendo, lotado. Quase 40 mil pessoas no estádio. Para um jogo daquele ali. O Palmeiras, sabe, não está fazendo nada diferente. O meio de campo do Palmeiras não está sendo criativo. Faz uns ataques lá, quase gol, bola na trave ali, mas uns negócios. Você vê que não é uma coisa consistente. E o Goiás jogou ali na dele, por uma bola só, achou aquela bola ali, espirra dali, espirra daqui. A torcida do Palmeiras, a imprensa, todo mundo já cansou. O Palmeiras fez investimentos, não fez investimento aí de 100 mil reais, 200 mil reais, de milhões de reais. Comprometeu o orçamento com esse time aí e não está virando nada. E tem um agravante também, desculpa cortar, Marcelo. Fica à vontade, eu não sei se vocês vão concordar, Ricardo também. Enquanto o Palmeiras... No elenco do Palmeiras tá indo o Valdívia lá dentro, contaminado. Então o Valdívia ele tem um agravante pro palmeirense e o palmeirense deve concordar, tem livre. Enquanto o Valdívia querer ser maior que o Palmeiras está sendo prejudicado duplamente. Primeiro pela péssima fase física dele de 4 anos para cá. Né? E tem mais coisa. Atrapalhando o time. Tem mais coisa. Vai sair de campo, não dá entrevista. Tem que dar entrevista sim. Pelo que ele ganha, pelo que ele representa pro Palmeiras, tem que chegar no repórter e chamar a responsabilidade. Sai de fininho, não dá satisfação. Você que já jogou bola, que tinha um time bom no bairro ali, e tinha um mascarado lá, que atrapalhava o time, atrapalha qualquer time de várzea e tudo. Imagina um time que é profissional. O Valdívia, eu falei aqui, a diretoria do Palmeiras não tem vergonha de manter o Valdívia no elenco do Palmeiras. Isso é um desrespeito com o torcedor palmeirense. Tão bravo com o Palmeiras. Ricardo, pra gente, olha, o futebol, você começa a falar de um assunto e é assim mesmo. O Flamengo conseguiu, né? Ou aliás, não conseguiu superar a equipe que, por Marcelo, a equipe do Avaí está rebaixada, viu? O Marcelo disse que é a pior equipe do campeonato. Depois eu vou dar a resposta para ele. Do Joinville. Vou trocar, Joinville. Joinville, você falou? Continua em Santa Catarina. Não posso falar mal de Santa Catarina. Patrocinador nosso de Santa Catarina. O Guga, né, o nosso tenista, ex-tenista, se assistir essa partida, tudo ele vai brincadeira. O pessoal sabe de Santa Catarina. O Ricardo, beijo pra vocês. E esse jogo do Flamengo? O Flamengo parece que não encontrou de vez dentro desse Campeonato Brasileiro. Gonzaga, uma partida medonha, horrorosa do Flamengo. E o Avaí não ficou muito atrás, não. O primeiro tempo foi
desastroso das duas partes, não sobrou nada. O segundo tempo, o que teve foi um pouco mais movimentado. O Avaí fez um gol logo aos 4 minutos, o Flamengo empatou aos 6. Parecia que daria vida ao jogo, mas continuou aquele joguinho modorrento, até que um erro absurdo do Bandeirinha, uma bola que saiu lá, coisa de 20 centímetros, não deu, e aí acabou que saiu o gol. Mas independente desse gol mal, que foi validado indevidamente, o Flamengo não merecia nem o empate mesmo, porque não fez por onde. O que impressiona é o seguinte, são 5 meses do ano, o Luxemburgo não conseguiu dar um padrão de jogo à equipe, e pior do que a questão técnica, é a falta de vontade e falta de comprometimento dos jogadores. Porque se o resultado não é legal, são apenas um empate em 3 rodadas, mas se o time viesse jogando bem, dava uma esperança de melhora de resultados, mas não. O futebol apresentado até então é decepcionante, e principalmente essa falta de vontade, falta de garra dos jogadores. E aproveitando, Ricardo, assim, times igual Flamengo, Corinthians, São Paulo, quando faz uma campanha ruim dessa, vai entrar menos dinheiro, porque daqui a pouco não vai ter mais o público que se espera dessas equipes. E eu vejo o seguinte, tanto o Oswaldo no Palmeiras quanto o Luxemburgo no Flamengo começam a ficar com a corda no pescoço. O Flamengo tem no próximo final de semana Fluminense, e na semana que vem o Cruzeiro, fora o Cruzeiro já descansando da Libertadores, ou eliminado ou classificado, as semifinais vai ser só depois da Copa América. Aí o Cruzeiro joga completo contra o Flamengo. Aí eu quero ver. 2 derrotas aí, ou de repente uma derrota. O Luxemburgo pode custar o pescoço dele, e nada me surpreende se esse Luxemburgo sair do Flamengo e ir parar no Palmeiras no lugar do Oswaldo. Também não duvido, não. Ricardo, você comentou aí, eu entendo o seguinte, time grande como é o Flamengo, você falou que nenhuma das duas equipes merecia o resultado, mas um time igual o Flamengo, que já conseguiu um empate aos 50 minutos contra o Sport em casa na segunda rodada, tem mais do que a obrigação de pelo menos jogar um pouquinho mais de futebol, porque esses times pequenos, Avaí, Chapecoense, Ponte Preta, esse time joga para manter na primeira divisão. Claro, os grandes têm essa obrigação. Então, o Marcelo, mudando um pouco, falando agora do Santos, o Santos que, confesso para você, você acabou de dizer aí, Ricardo Oliveira, depois que renovou o contrato, parece que a bola não quer entrar, mas também não fez aquele grande jogo. Fala aí desse Chapecoense 1, Santos 0. Outro time fraco também, Chapecoense. Jogo feio. Mas todo mundo é fraco pra você, Marcelo. Não, tá feia a coisa. E o Santos tá feia a coisa. Vai falar pra mim, nossa, o Chapecoense deu gosto de ver, mereceu ganhar do Santos. Eu não sei aqui o comentário dos dois, que entende até mais que eu, mas um jogo feio. E o Santos também entra no jogo feio do adversário, entendeu? Então eu acho que o Santos tem camisa, tem Robinho, que eu não sei onde que tá a cabeça do Robinho, se tem que ficar no Santos, ir pro Flamengo. Ricardo Oliveira passou a ganhar 300 mil. Sumiu o homem. Ganhava 50, jogava um bolão. 50, tô jogando um bolão, fazendo gol, dando bonezinho no goleiro, agora sumiu. O Santos está com muita alto e baixo. E eu vou ser bem sincero também. O treinador Marcelo de Oliveira, Marcelo Fernandes, não é treinador pro Santos também não. Em Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, quando for jogar Campeonato, chama o homem lá. Mas, ó, vai ser Campeonato Paulista, põe ele lá. Campeonato Brasileiro, eu já vi que expulso 2 vezes, caiu no mesmo erro 2 vezes, é despreparado, e me falaram que quem comanda aquele time lá são os jogadores Elano, Robinho e o Ricardo Oliveira, que escalam o time. Pode ser também. Marcelo, eu acho que no próximo programa você vai estar gostando dele de novo, porque quando ele foi efetivado você não gostava. Aí ele foi campeão, pô, tá certinho, era o Marcelo Fernandes mesmo. Agora já tá pensando diferente. No próximo, acho que ele é treinador. Jogo, ele volta a ser treinador de Campeonato Paulista. Gente, tá vendo? O futebol é isso aí, o assunto realmente não falta. E vai começar a Copa América daqui uns dias, vai ser a última rodada que alguns jogadores que irão disputar tanto para a seleção brasileira e até para outras seleções, como é o caso de Uruguai, de Argentina, de Chile, de Colômbia, jogadores que jogam aqui no Brasil, Arrascaeta, Guerreiro, Cáceres, jogadores, então os times vão ficar desfalcados, né? O próprio Armeiro que está no Flamengo, então eu não sei não, gente, é meio complicado. Olha, o Esporte Mágico está chegando ao seu final. Eu mando um abraço aqui, Marcelo, para o Ostinho, lá do Serve Bem, torcedor do Flamengo, o cara realmente gosta muito de futebol, o Fernando, torcedor do São Paulo, o Mauro Santista, um abração para esse pessoal aí que realmente ama futebol e curte aqui o Esporte Mágico. Quinho, muito obrigado pela sua presença aqui no Esporte Mágico, e apareça sempre, garoto, aqui você já tem cadeira cativa. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazerzaço estar aqui com vocês, discutindo, debatendo.
E só debater aí, Marcelo, obrigado mais uma vez pelo convite, estou às ordens aí. Manda um abraço pro pessoal da rádio lá, manda um abraço, agora daqui pra lá, André, o André o Campos, pessoal Marco Caos lá, todo mundo da rádio do Rádio Mais Brasil FM, é um programa nosso toda segunda-feira das 5 às 6. E mais uma vez eu estou à disposição de vocês aí. Opa, obrigado. Legal, muito bacana aqui, a gente que agradece. Ricardo Costa, e as suas considerações finais para o programa de hoje? Gonzaga, dentro de tudo que falamos, eu queria reverenciar dois grandes monstros do futebol mundial, Xavi e Gerrard, que estão se despedindo dos seus clubes nesse final de temporada, após 17 temporadas, mais de 700 jogos e inúmeros títulos. Marcelo de Oliveira, garoto, e agora você, as suas considerações finais. Eu não vou falar nome hoje aqui, Gonzaga, porque senão eu vou esquecer muita gente. Gente, eu queria agradecer de coração a imensa audiência que nós estamos tendo. Então, todos vocês, meus amigos, que conversamos, que nós encontramos agora recentemente, elogiando, falando a respeito do programa, um beijo para todos vocês. Em especial agora para o Fabrício Rodas, que está chegando com a gente aí, os nossos patrocinadores, o pessoal da HI que está vendo pela internet. Então é só agradecimento, agradecer a Deus, a todo esse trabalho que nós estamos fazendo está sendo reconhecido. Legal, muito bacana. E um abraço ao Aguinaldo lá da Casa do Atleta, nosso parceiro, que vai brindar hoje a Casa do Atleta de frente ao SESI. Materiais esportivos é na Casa do Atleta. Preço legal, produtos de qualidade. Receba aqui, Kim, ó, você deve fazer a sua caminhada por aí, receba aqui, né, um short lá da Casa do Atleta. Por gentileza, dá um abraço lá pro Aguinaldo. E aproveitar, viu, Kim? Você já vai falando também o Marcelo de Oliveira. Nunca ganhei nada, e ganhou uma meia, lógico. Você joga futebol, o garoto bate a bola. Receba um meião lá da Casa do Atleta, de frente ao SESI. Inclusive, viu, Gonzaga, eu queria falar que a Bia, filha do Hélio Rubens, mandou um abraço para todos nós do programa e falou que lá homem também faz a sobrancelha. Diz que você tem muita vontade de ir lá conhecer, você fica à vontade de que você quiser ir lá, viu, Gonzaga? Um abraço, eu agradeço. Legal, bacana. Legal. Eu te agradeço esse convite, mas um abraço para você, Bia, para todo mundo aí. Olha, o Esporte Mágico vai chegando ao seu final. Um abraço a você que nos prestigiou. Fiquem todos com Deus, muita paz e até o próximo programa.